Bom dia, meus amores, tudo bem? Vamos hoje estudar um pouquinho sobre o planeta, sobre a litosfera, né? Sobre essa camada tão importante do nosso planeta, tá? E vamos conhecer um pouquinho mais sobre os terremotos. Os terremotos são abalos sísmicos, por quê? Porque abalos sísmicos está geralmente relacionado a todo fenômeno que ocorre na superfície da Terra. A gente vai entender mais um pouquinho para frente. Então, os terremotos, eles são tremores que começam no solo, mas que não permanecem, né? Tem um tempo de duração. E só ocorre na superfície terrestre. Os terremotos não têm uma causa definida, né? Pode ser por diversos motivos, mas o que a gente tem que ter como principal ideia é que é um fenômeno natural, do planeta Terra. Então, não é diretamente ligado a qualquer ação humana. É claro que algumas ações humanas podem contribuir, mas é um fenômeno natural que pode ocorrer pelas atividades vulcânicas, pelas falhas geológicas e também pelo encontro das placas tectônicas. Para entender o que são essas placas, a gente tem que primeiro entender a formação do nosso planeta. Então, nós temos que pensar aí, por exemplo, no surgimento da litosfera. Então, a litosfera é a camada sólida da superfície do nosso planeta. Então, essa camada rochosa, solo, né? Todas elas são características da litosfera. O manto, todas as camadas que formam essa parte rochosa, essa parte sólida do nosso planeta. Então, interiormente, nós temos lá essas rochas sendo transformadas em lavas no núcleo. E quando elas encontram fissuras, aberturas, elas vão liberar como uma pressão mesmo, como se fosse uma panela de pressão. Eu tenho ali dentro uma água quente que qualquer momento que tiver, qualquer brechinha, ela pode explodir. Assim é uma erupção vulcânica. Então, qualquer fissura no manto, né, qualquer fissura na superfície da Terra faz com que essa pressão que é tão grande e tão alta no núcleo da Terra exploda e libere assim as lavas vulcânicas. E nessa pressão, a gente tem um movimento. Então, nesse movimento pode ocorrer, por exemplo, um tremor nas regiões próximas à liberação dessas lavas vulcânicas. Outra característica seria a teoria das placas tectônicas. Então, primeiro, nós sabemos que quando a gente fala da deriva continental, lembramos que a teoria da deriva surgiu porque, inicialmente, o nosso planeta, ele tinha os continentes, não tinha continente, na verdade, era um grande bloco de rocha, um grande bloco rochoso, e esse bloco rochoso era único, mas ele começou a se dividir e se separar. Então, quando era esse bloco rochoso único, a gente tinha lá a Pangeia. E aí, por fatores de intemperismo, ação do vento, movimento das ondas do próprio planeta, essas rochas foram se destacando em grandes blocos, formando então os continentes. Só que entre um continente e outro surgem então as falhas nas placas mesmo, nesses blocos de terra. E aí, a Terra não é estática, ela continua se movimentando. Nós temos os movimentos internos, e esses movimentos, no que eles acontecem, pode ocorrer o que a gente vai ver agora. No choque entre essas placas, que é o foco, então o foco é onde elas se encontram, vai gerar uma grande energia. Essa grande energia, ela pode destruir tudo que está na superfície. Então, o que a gente pode falar é: a única forma de detectar um terremoto ou prevenir é identificando os focos, esses epicentros, e monitorar para entender a dinâmica de como acontece e para entender a intensidade. Então, nós sabemos que o que mede essa intensidade dos terremotos é a escala Richter. Ela vai
conseguir identificar a intensidade da força com que essas placas estão se chocando, para poder ter uma dimensão de como que a superfície vai suportar essa energia. Então, os sismógrafos são equipamentos que ficam geralmente em locais que já se tem, né, um estudo já pré-determinado, em locais que tem uma concentração maior de terremotos, e aí eles ficam ali monitorando. Mas vocês poderiam me perguntar, tia, e o Brasil? Na verdade, o Brasil, nós estamos no meio, bem no centro da placa tectônica continental sul-americana. Então, nós não somos atingidos com grandes intensidades dos choques entre essas placas. Isso não quer dizer que o Brasil não tenha tremores, só que a intensidade desses tremores, elas não são suficientes para ocorrer uma devastação na superfície. Já, por exemplo, o Haiti já registrou nos sismógrafos um choque de 8,8 na escala Richter, que é muito alto, chegando a devastar toda a cidade. Então, não quer dizer que continentes que não tenham destruição na superfície não tenham terremotos, só que a intensidade desses terremotos são muito baixos e não causam nenhum dano à superfície. Acredito que não ficou mais nenhuma dúvida, não é isso? Então, quando todos ouvirem sobre os terremotos, todo mundo poderá dar uma grande lição aí, né? Até a próxima aula, ok? Beijos!